de outro Maria Nazaré Lima, a viúva negra. Parece odiar os homens. Em Natal eu fiquei frente a frente com a assassina e se tornou uma lenda no sertão. Maria Nazaré matou 4 maridos, mas tanto a população quanto a polícia acreditam que esse número seja bem maior. Viúva Negra, a matadora de maridos. Estamos em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A entrevista está marcada para as 11 horas da manhã. Quem veio ao nosso encontro é uma mulher muito magra, miúda, com pouco mais de 1,5 metro de altura. Cabelos presos, olhar altivo e sem algemas. Maria Nazaré percorre os corredores da cadeia como uma presa comum. A senhora de 63 anos tem um aspecto frágil e tranquilo. Como vai, senhora? Eu sou o Domingos Meirelles, eu apresento o repórter Record Investigação e queremos conversar um pouquinho com a senhora. Tá bom? Por favor. É até difícil acreditar que estamos diante de uma matadora em série de maridos. Como é seu nome? Maria Nazaré. Conhecido por quem? Viúva Negra. Por que é conhecido por Viúva Negra? Não sei. A história de Maria Nazaré Félix Lima realmente parece ter saído de um filme. O roteiro recheado de sedução e terror. Você matou ele a paulada, né? Eu matei com raiva. Os assassinatos da Viúva Negra. A vítima é Francisco Garcia, conhecido como Tico. Ele é o 4º companheiro que ela mata. Brigavam muito vocês dois? Brigava. A brigada era brigada forte, de porrada mesmo. Estamos falando de pessoas muito simples, que não têm fotos ou qualquer outro tipo de registro familiar. Por isso, vamos usar alguns recursos para poder contar toda essa história. O crime aconteceu na casa da própria Viúva Negra. Eu não queria mais ele, eu tinha medo dele. Ele era muito ruim, eu tinha medo dele. Tinha noite que eu ficava perto de casa, dentro do mato, e eu escutava ele quebrando as minhas portas. No dia do assassinato, o casal tinha bebido muito. Essa, inclusive, era uma rotina dentro de casa. Beber e brigar. Logo depois do crime, ela se entregou e contou à polícia. Matou Francisco com um pedaço de madeira. Ele estava tentando acender o cigarro, o isqueiro estava falhando. Foi quando deu aquele negócio em mim, eu dei a paulada nele. Não deu tempo, ele já agiu contra mim, eu falo a verdade. A Viúva Negra garante que só tentava se defender do companheiro. Eu bati em legítima defesa. Só que para a polícia, Nazaré planejou a morte de Francisco. Já reservou essa tora de pau e começou a esperar o melhor momento para atacá-lo e levar na morte. No decorrer da entrevista, repare que 2 personagens diferentes vão se mesclando. A Viúva Negra de cabelos longos e soltos e a Nazaré mais contida, com os cabelos presos em forma de coque. Quando matou Francisco, Nazaré já tinha vivido essa experiência outras vezes. Aos 37 anos, assassinou o primeiro companheiro. Desde então, vem repetindo o mesmo comportamento. Casa e mata. O marido anterior a Francisco, seu último companheiro, era Joaquim Marreiro, conhecido como Quinca. Como foi essa sua relação com o Joaquim Marreiro? O começo foi bom. O começo foi bom. Foi Mas todo começo era bom, né? É, exatamente. Joaquim, assim como Francisco,
Era um homem solitário, humilde, mas que bebia bastante. Saiu junto para beber, chegavam os dois bêbados, depois dormiu lá na mesma casa. Kinka se encantou pela viúva negra, segundo a prima dele. Só falava que gostava muito dela, que era o amor da vida dele, que era minha neguinha. Em 2005, ele foi encontrado morto em casa. Nazaré se defende. Eu descobri que ele tinha cirrose, eu mandei ele embora. Mandei ele embora na quinta-feira, no domingo encontraram ele morto na casa. Então, essa morte... Não fui eu. De acordo com o laudo da polícia, Joaquim morreu devido a uma intoxicação alcoólica aguda. O homem que for morar comigo, ele tem que ter muita coragem, porque os maridos morrem quase tudo, não é nem eu que mato. Quantos homens que tiveram um relacionamento com a senhora que acabaram aparecendo mortos, embora a senhora não tivesse nada a ver com esses assassinatos? Quantos? Eu nem sei, foi muitos. Vitor Maciel da Silva está nessa lista. Mas o marido com o mesmo perfil dos anteriores. Homem humilde, solitário, mas que gostava de beber e de brigar. Várias vezes ele ia me buscar onde eu estivesse. Eu fui morar numa boate, ele foi lá. Fez o maior quebra-quebra, foi preso, era ruim. Nazaré conheceu Vitor em Ceará-Mirim, a 30 quilômetros de Amomarinho, no Rio Grande do Norte. Falava tudo pra ele. Ele usava muita droga, ele fumava muita maconha. Ele também tinha... Era. Roubava. Nazaré matou Vitor Maciel a pauladas em 1995. Um pedaço de lenha de padaria que ele que trouxe. Ah, com um pedaço de pau? Foi. Eu amava o Vitor, mas na hora da raiva não teve amor, não. Ela diz que matou por ciúmes. Ele foi para uma boate perto lá de casa. Cheguei lá, tava a bicicleta no salão, 2 cervejas na mesa, 2 copos, ele no quarto com a mulher. Nazaré teve sangue frio. Não fez nada na hora. Mas planejou tudo. Voltou para casa e esperou o marido chegar. Aí eu peguei o pau que ele trouxe e dei-lhe a paulada. A senhora é muito ciumenta mesmo? Um pouquinho, muito não. Só quando tem um motivo. O que a senhora chama de ter um bom motivo? Quando a gente vê que o homem tá traindo. Por que a senhora, ao invés de matar também o Vitor, a senhora não deu queixa na polícia? Nazaré se esquiva da pergunta e fala sobre o outro, o marido. O Joaquim não foi eu que assassinei. Joaquim morreu de cirrose. Essas vítimas sabiam que a senhora havia cometido outros crimes? Sabia, esse Sabiam? homem é que conhecia mesmo no meu passado. Esses homens sabiam do histórico de Nazaré e, mesmo assim, caíram na teia dela. Ela realmente demonstrou ser uma pessoa profundamente fria, calculista e, inclusive, que se sente bem ao ser chamada de viúva negra. A Justiça do Rio Grande do Norte chegou a solicitar um laudo psiquiátrico para Nazaré. Porém, ela nunca compareceu para fazer o exame. Que ela não tem remorso pelo que faz, que ela premedita e que ela gosta até disso tudo, do que ela angariou sendo uma criminosa. Ela encara aquilo ali como uma brincadeira, como uma coisa que fosse hobby dela. Hobby de uma vida inteira, como ela revela em depoimento à polícia. A provocação foi dos homens que moravam comigo. Aí a senhora se defendeu e toda vez eles levaram a pior. Aí eu não queria apanhar só, eu levei pior também, doutor. Por causa da morte de Vitor Maciel, a terceira vítima, Nazaré ficou 5 anos presa. De 1995 a 2000, quando conseguiu um alvará de soltura. Pouco antes de Vitor, em 1993, Nazaré já tinha conseguido mais uma figurinha para o seu álbum criminal.
Luiz Batista. A senhora matou o marido com um tiro de espingarda. Como é que foi isso? A lembrança do caso coloca um sorriso no rosto de Nazaré. Foi com 38. Ah, foi com revólver? E por uma dessas ironias do destino, foi o próprio marido quem ensinou Nazaré a atirar. Ele me levou para ele levar para o sítio, aí mandava eu dar tiro. Aí eu acertava os tiros pertinho. No caso da morte dele, a senhora também tinha bebido? Tinha. Eles fumavam e bebiam, eu só bebia. Mas um relacionamento regado a excessos de ciúmes e álcool. E eu ouvi quando ele falou que se eu saísse naquele final de semana, ele ia me assassinar e jogar dentro do açude, que era a próxima casa. A Viúva Negra decidiu não esperar para ver. Assim como fez com Francisco, o último marido assassinado, surpreendeu Luiz quando ele estava enrolando um cigarro. Luiz não teve tempo de reagir. Dei o primeiro tiro. Aí ele virou, foi perto, dei mais 2. Deu 3 tiros? Dei 3 tiros. Não errou nenhum deles? Não errei, não. Ela não só atirou, como ficou também assistindo o companheiro agonizar. Ficou ciscando. O quê? Ciscando que nem um preá lá, que nem um gato. Ah, ficou tremendo? O crime aconteceu na cidade de Salgueiro, Pernambuco, que fica a cerca de 610 quilômetros de Almomarim. O que se passava pela sua cabeça depois que a senhora cometia um crime? Na hora vem a raiva, o momento de fazer aquela loucura, depois vem o arrependimento, daquela hora ali acabou a vida. Nazaré decidiu ir para Salgueiro depois de matar o primeiro marido em 1991. Ele também se chamava Luiz. Dona Nazaré, esse nome, Luiz Rodrigues da Silva, o Pissarro, ele lhe traz alguma lembrança? Mal. Por que a senhora matou o Luiz Rodrigues, o Pissarro? Porque ele me espancava muito. Ah, ele batia na senhora. Eu tenho o sinal de onde ele me furou no dia do crime. Todo final de semana era uma pisa. A senhora matou ele com uma machadinha, né? Uma chibanca. Uma chibanca que é uma espécie de machadinha. Exatamente. A gente estava embriagado, ele sentou na cama e eu peguei ele. Eu não vou apanhar mais desse homem não, que ele vai me matar. Eu dei a pancada. A justiça diz que, na verdade, a senhora matou o Pissarro pelas costas. Eu entrei com medo na casa e estava meio escuro e eu dei a pancada. A senhora deu quantas? Eu só dei uma pancada. Aí corri e fui chamar a polícia não acreditou. Agora, como é que a senhora conseguia matar os homens? A senhora é um tipo baixinho, um tipo mignon. Como é que a senhora conseguia? A gente vê o tipo, mas não sabe o coração, né? Nem a coragem que a pessoa tem. A senhora tem coragem? Muitas vezes uma mulher ela é comprida, ela é essa. Mas aí não tem coragem, às vezes até apanha das outras. A senhora é uma mulher de coragem? Não apanha ninguém, não. Uma mulher de sangue quente que não leva desaforo para casa. Ou uma assassina cruel e ardilosa. Dos 4 que a senhora admite que matou, qual deles a senhora guarda as melhores lembranças? Nenhum. Mas nem só de assassinatos de maridos é feita a ficha criminal de Nazaré. Ela também é acusada de tentar matar 2 mulheres. O motivo das brigas? Ciúme dos maridos comigo, Elas tinham ciúme da senhora? Porque eu morava só, então eu tinha a intimidade com os maridos delas, assim, a intimidade, conversar, eles eram meus amigos. Amigos ou futuras vítimas que escaparam de um fim trágico. Uma me bateu, a outra chegou a discutir comigo. Em um dos casos, depois de uma briga em uma boate, Nazaré deu uma tesourada em uma mulher. A mulher do vizinho foi a outra vítima. Nazaré chegou por trás e vinha com um punhalzinho na mão, assim.
a minha mulher de costa. Aí eu corri pra fora e não deixei, né? Teve mais algum outro crime que a senhora tenha cometido que não apareceu aqui no processo? Que eu lembro, não. Pela morte de Pissarro, Nazaré passou 1 ano na cadeia até conseguir um alvará de soltura. O julgamento só aconteceu 7 anos depois, em 1998. Na época, Nazaré alegou legítima defesa e foi absolvida. O Ministério Público recorreu. Em 2006, ela foi novamente julgada e desta vez condenada a 5 anos e 3 meses em regime semiaberto. Foi nesse período em que cumpria a pena em liberdade, ela matou os outros 2 maridos e estava a caminho do último crime, o assassinato de Francisco Garcia. A senhora tem algum arrependimento dos crimes que a senhora cometeu? Eu tenho muito arrependimento, principalmente nesse último homicídio. Eu creio que seja o último, porque eu não A senhora espera que seja o último. Eu não tinha mais intenção de assassinar ninguém.